Glória ao Deus das alturas, que bom que você está conosco. Esse é o programa Evangelho no Lar e eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar fazendo parte desta grande família. Chegamos hoje ao número de 1.700 inscritos e eu quero louvar a Deus por você que tem compartilhado. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós temos a meta do mês de julho alcançarmos o número de 2.000 inscritos, e eu sei que isso é só o começo, é o nome do Senhor que está sendo glorificado, é um canal voltado à palavra de Deus. E eu quero dizer, fique conosco até o final desse vídeo, Deus tem uma palavra para a tua vida. Meus irmãos, um texto maravilhoso está no Evangelho de João, no capítulo de número 21, a dor, o sofrimento de Pedro, que fez com que Pedro dissesse aos discípulos: e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram para o barco, e naquela mesma noite nada apanharam. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, vale lembrar que os últimos momentos de Pedro com Jesus foram angustiantes demais para Pedro. Afinal de contas, fora-lhe revelado que antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes Pedro negaria Jesus. E Pedro, naquele momento, não entendendo das grandiosidades do Pai, não entendendo das grandiosidades de Jesus, ele começa a dizer ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse nesta mesma noite: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. E ele dizia com mais veemência: se preciso for, eu morrerei contigo, todavia eu não te nego. E Pedro, não entendendo a grandiosidade de Jesus, não entendendo que Jesus conhece todas as coisas, o antes, o depois, a Bíblia vai dizer que Jesus sobe ao Getsêmani, ou Getsemani, que no hebraico quer dizer prensa de azeite, e o texto vai dizer: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação, e apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais e mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. O problema é que estavam dormindo e dormindo de tristeza, e disse-lhes: ei, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E a visão de Pedro é bem clara. Pedro vê Jesus receber o beijo traidor de Judas Iscariotes. A Bíblia vai dizer que agora Jesus ele é preso e ele é levado como um cordeiro mudo, ele é preso, e a Bíblia vai afirmar que Pedro vai seguir Jesus ao longe. Pedro quer ao longe acompanhar os passos do mestre. Pedro quer ao longe tentar seguir Jesus. E eu fico pensando, afinal de contas, Pedro agora tem um momento difícil. Está se cumprindo a palavra de Deus na sua vida. Ele está negando Jesus e nega 1 vez, nega 2 vezes, nega 3 vezes. E Pedro, mesmo seguindo a Jesus de longe, ele tinha características que tornavam ele um discípulo. Seu falar era semelhante ao de Jesus. Suas vestes eram semelhantes às de Jesus, afinal de contas, a mulher dizia: se parece com um deles, fala como eles. Pedro tinha características que tornavam ele um discípulo. Mas imagine comigo Pedro sabendo da dor de Jesus na cruz, Pedro sabendo da agonia de Jesus na cruz, e Pedro, ao saber da morte de Jesus, Pedro fica inconsolável. Afinal de contas, vale dizer que a Bíblia vai dizer que só depois vai cair o entendimento para compreender as Escrituras. Logo, Pedro ainda não tinha o total entendimento acerca da morte de Jesus ou o porquê da morte de Jesus. E eu fico pensando, afinal de contas, mesmo que Maria Madalena, mesmo que Maria
fossem ao sepulcro no domingo e tivessem um encontro com o Mestre, nada descia ao coração dos discípulos ao ponto de crer, de acreditar e de se dedicar a buscar por Jesus. Afinal de contas, Jesus se revela a quem ele quer, da maneira que ele quiser, porque ele é Deus, ele é Senhor. E estavam agora na Galiléia e Pedro queria, ou tudo que queria era pescar. Talvez Pedro queria se lembrar dos momentos gloriosos que teve com Jesus, ou simplesmente foi pescar porque precisava matar a fome, precisava saciar a sua necessidade, o vazio que estava na sua alma, e no mar da vida estava Pedro pensando naquilo que um dia tivera desfrutado, a companhia de Jesus. Quem teve a companhia de Jesus sabe que nada é melhor, nada é maior, nada é tão glorioso, nada é tão saboroso do que estar do lado dele, do que ouvir a sua voz, do que testificar das suas maravilhas e do seu cuidado para conosco. Há momentos na vida em que tudo o que pensamos não tenho outra alternativa senão largar tudo. Não tenho outra alternativa senão abandonar tudo. Não tenho outra alternativa senão olhar para os céus, olhar ao horizonte e esquecer, abandonar, largar, se esvair. Pedro estava dentro de um barco, e de um barco que um dia testemunhara de milagres extraordinários, que um dia testemunhara da companhia do Mestre, que um dia testemunhara das palavras do Mestre, mas agora Pedro está tentando pescar, mas nada acontece. Pedro está tentando pescar, o problema é que nada flui. A rede é lançada, o mar continua fazendo o mesmo barulho, as perspectivas só agora não são mais as mesmas, porque Jesus não está presente. E quando Jesus não está presente, as perspectivas são as piores possíveis. E lá estava Pedro, juntamente com os discípulos, no mar. E no mar que um dia deu uma pesca maravilhosa, no mar que um dia fez com que Pedro se aproximasse, no mar que um dia fez com que Pedro lançasse a rede sobre a sua palavra, lá está Pedro. O mar é o mesmo, o barco é o mesmo, Pedro é o mesmo. O problema é que não tem Jesus. E quando não tem Jesus, a frustração ela vem. Quando não tem Jesus, o medo ele vem. Quando não tem Jesus, as situações se tornam diferentes. Os momentos se tornam diferentes. Porque uma coisa é você andar com Jesus, caminhar com Jesus e ter a convicção. Se eu precisar, Ele está do meu lado. Ele está me direcionando. Eu estou sendo guiado por Ele. Mas é bem diferente estar andando sozinho. É bem diferente estar sendo guiado pelo seu próprio coração, pelo seu próprio braço da carne. É diferente. Porque quando somos guiados por nós mesmos, quando nós somos dirigidos por nós mesmos, tudo que nós temos é nos frustrar. Quando nós criamos perspectivas no homem, tudo que nós temos, ou tudo que devemos é nos frustrar. O que Pedro não tinha entendido é que Jesus estava prestes a se revelar. Talvez Pedro dizia consigo dentro do barco: eu vivi os melhores dias da minha vida. E tudo o que agora eu tenho é frustração, tristeza. Mas observa o texto. E observa a história de Pedro, porque Pedro ainda não sabia que os dias de glória viriam
Pedro ainda não sabia que os melhores momentos da sua história ainda estavam por vir, porque o Jesus de Nazaré iria se revelar na vida de Pedro e iria dizer: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua história. Você que está no mesmo barco, você que está na mesma história, mas ainda não consegue enxergar Jesus por perto. Você olha ao seu derredor e não consegue ver Jesus caminhando na sua direção. Você olha e diz: eu já vivi os melhores dias da minha vida, eu já vivi os melhores dias da minha história, mas tudo que eu tenho agora é solidão. Tudo que eu tenho agora é ausência de Deus. Tudo que eu tenho agora é preocupação, é anseio. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Olha ao teu derredor. Jesus está perto de você. E Ele me trouxe hoje aqui para te dizer: acredite, está por vir o melhor tempo para a tua história, o melhor tempo para a tua vida, o melhor tempo para o teu ministério. E tudo o que você precisa é se apegar nele. Tudo o que você precisa é acreditar que, enquanto você está no barco frustrado, Jesus está preparando o peixe na brasa. Enquanto você está tentando, com o teu braço, com a tua força, Jesus está preparando algo excelente para você. Tenha esta certeza. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração, eu quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Soberano e eterno Deus, soberano e eterno Pai. Eu quero, Senhor, nesta oportunidade, interceder pela vida do meu irmão, da minha irmã, que está me ouvindo nesse momento e que precisa de um milagre, Senhor. Precisa, Senhor, de um escape, precisa de uma ajuda, precisa, Senhor querido, de algo novo para a sua vida. E eu quero ministrar o teu poder em ação, eu quero ministrar, Senhor querido, a cura, eu quero ministrar, Senhor, o teu milagre, o teu poder. Eu levanto a minha mão no teu nome e digo em nome de Jesus, todos os demônios, toda a potestade, todo o principado que tem tentado contra a vida do teu filho e da tua filha, cai por terra nesta hora. Jesus, abre os olhos desse homem, abre os olhos desta mulher, para contemplarem a tua formosura, o teu poder e o teu amor. Glorifica o teu nome e faz notório, Senhor, a tua marca, a tua graça e o teu poder na vida dele, na vida dela. Glorifica o teu nome. É o nome de Jesus e é no nome de Jesus que eu oro e peço a tua bênção em nome do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família e persevere, busque a Jesus. Ótimo dia, se inscreva no nosso canal.